Santos, Gustavo Soler. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler, tem reforço na área? É oficial ou ainda não, Soler? Ainda não, mas muito perto de Ricardo Goulart ser oficializado como reforço do time do Santos. Neste momento está rolando, né, aquela famosa videochamada entre o presidente Andrés Rueda e o empresário do jogador, o Paulo Pitombeira, para baterem os últimos detalhes, mas fato é, o Ricardo Goulart já aceitou a proposta salarial do Santos e o tempo de contrato de 2 temporadas. Nossa, que golaço do Gundogan. Batendo falta ali, golaço do Gundogan, um dos telões aqui. Tive até que parar o noticiário do Santos porque surpreendeu ali o alemão na cobrança de falta, mas a notícia é essa: Ricardo Goulart muito perto de ser oficializado como reforço do Santos. Ainda nesta sexta-feira pode acontecer o anúncio oficial, né? Até por causa dessa reunião envolvendo o Andrés Rueda, presidente do Santos, com o Paulo Pitombeira, que é o principal empresário do Ricardo Goulart. O jogador já aceitou, são 2 anos de contrato, além, né, do salário que ele chega ganhando no time do Santos. O Peixe vai utilizá-lo também como uma peça importante do marketing do clube, utilizando ele como um garoto propaganda, e aí parte dos vencimentos dessas ações de marketing iriam para o próprio Ricardo Goulart como um preenchimento ali do seu contrato com o time do Santos, para que o Santos chegasse perto do valor de salário que o Ricardo Goulart ganhava no futebol chinês, que ele chegou ganhando até mesmo no próprio Palmeiras. Então, a qualquer momento, o Ricardo Goulart pode ser oficializado como jogador do time do Santos. Lembrando que em 2021 ele só disputou 13 jogos, marcou 7 gols, deu 2 assistências e desde agosto ele está sem clube depois de rescindir o seu contrato com o Guangzhou Evergrande da China. Eu fiz um levantamento rápido também, desde que ele começou realmente a estourar, né, que ele começou a chamar muita atenção em 2012, quando ele estava no Goiás. De lá pra cá, nesse período aí de quase 10 anos, ele marcou 178 gols. Uma média de 17 gols por temporada, uma média para o meio-campista bem alta, ainda mais quando a gente tem em comparação os próprios jogadores do Santos, né? É raro a gente ver um jogador do Santos em uma temporada marcando 17 gols. Então, Ricardo Goulart, que já teve tudo aprovado também na sua parte física, pode pintar como reforço do Santos, e se for oficializado no domingo, o Santos vive até a expectativa dele comparecer já na apresentação do clube para a temporada de 2022. Um bom reforço pro Peixão, Gabi? Sim, e a minha pergunta era justamente o que o Soler trouxe no final com relação à parte física, né? Porque há alguns dias já, algumas semanas, a gente vem falando sobre esse nome, sobre a questão financeira, sobre como ele pode ser utilizado junto com a equipe de marketing, né? Numa espécie de garoto propaganda. Então, além do que ele pode entregar dentro de campo, hoje entre os reforços, né, e os nomes que a gente cogita dentro do Santos, aqueles que já chegaram, esse é o que tem mais peso, é o que chama mais atenção, pelo menos no que a gente conhece até aqui, né? Nem todo mundo acompanhou de perto o futebol chinês para saber o desempenho dele um pouco mais recentemente, mas tem muita bola ainda para jogar, eu imagino, acho que vai dar muito certo no Santos. A minha principal questão, a principal dúvida, até em cima das informações que o Soler trouxe ao longo da semana com relação à parte física, problemas que ele já teve, era justamente com relação aos exames, né? Se ele teve algum problema identificado, se o Santos tinha noticiado algum tratamento que ele teria de fazer ainda nessa pré-temporada. Então, se a questão física tá resolvida, tudo bem. Acho que a única coisa que a gente tem de observar agora vai ser esse período de pegar no ritmo novamente, porque a última vez que ele entrou em campo foi em agosto, né, Soler? Em agosto foi quando ele saiu oficialmente do Guangzhou Evergrande, conseguiu a sua rescisão contratual com o clube chinês, né? A gente sabe que depois daquele boom do mercado chinês, contrataram um monte de jogadores do futebol brasileiro, da América do Sul em geral, e jogadores já com um certo respeito e respaldo do futebol europeu, né? Fizeram muitos investimentos. Hoje, o futebol chinês vende e tenta se livrar dos principais jogadores porque não tem mais condições de pagar aqueles salários astronômicos, né? O Hulk, em determinado momento, jogando na China, ele foi o jogador mais bem pago do mundo, com salário superior a de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, hoje o futebol chinês com essa outra realidade. O Ricardo Goulart também, né, até por causa da pandemia da Covid-19, com todos os problemas de conseguir liberação, apesar dele ser um cidadão chinês e poder jogar pela seleção, o nível do campeonato chinês caiu bastante. Então, ele já estava procurando uma outra situação para a carreira dele, cada vez mais próximo de vestir a camisa 10 do Santos Futebol Clube, né? Esse é outro ponto. Além da negociação envolvendo Ricardo Goulart, de tudo que envolve ali esse plano de marketing, ele vai receber a camisa de número 10 para ser esse meia de articulação do time do Santos, que hoje
oficializou também 5 casos positivos de Covid-19. 4 no elenco profissional, o Carlos Sanches, que já tinha divulgado nas redes sociais, o Zanocelo, outro jogador que também já há um tempo estava contaminado pelo vírus, e o Santos oficializou o caso dele, e as 2 novidades dos últimos dias, né, de ontem e hoje, Marinho e Léo Batistão. Léo Batistão é um jogador que já estava treinando no CTR Pelé. Diversas vezes ele fez os testes e deram negativos os testes, mas agora apareceu com teste positivo. Então, com isso, Marinho e Léo Batistão já são 2 jogadores que pro domingo, na reapresentação, estão descartados para cumprirem o processo de quarentena. O Marinho deve voltar no dia 14 e o Léo Batistão no dia 15 de janeiro. Já o Carlos Sanches e o Zanocelo, os 2 farão testes de Covid-19 antes da reapresentação oficial. Óbvio, se der negativo, estarão liberados para participarem normalmente da reapresentação marcada para este domingo. O 5º caso entre jogadores aconteceu na Copa São Paulo, com o zagueiro Zabala, jogador que estava com a comissão técnica e a delegação na Copinha no jogo de ontem. Ele acabou testando positivo para Covid-19, ele já foi afastado. O atacante Caio, que estava junto com ele, também já foi afastado, aguardando, né, o exame de Covid-19. O Santos que tenta controlar essa situação, porque também já registrou mais de 40 casos de Covid-19 entre funcionários do clube. Felizmente, todo mundo já vacinado com as 2 doses, alguns até com a 3ª dose, então nenhum com risco de internação ou caso mais grave de Covid-19. Pra gente fechar o noticiário do Santos Futebol Clube, Soler, em relação ao Elkson, atacante, alguma novidade? Não, o Santos só fez uma busca por ele em dezembro. E o homem tá ganhando uma bala, hein? Tá ganhando uma bala, sem chance, tá valorizado, né? Eu acho então, que o Santos nem foi pra cima. A contratação do Ricardo Goulart é mais uma prova de que, se houve em algum momento alguma sondagem, ela cai por terra agora com essa confirmação do Ricardo Goulart, que deve ser oficializada nas próximas horas. O Elkson, ele só foi sondado em dezembro, né? Só para entenderem a situação do jogador. Ele também não tem mais contrato com o Guangzhou Evergrande, mas tá ganhando uma bala, e essa bala é incompatível hoje com o que o Santos pode pagar.